Opa, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso mini curso gratuito voltado para fundos imobiliários. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Thiago Bozo e esse mini curso, ele está sendo realizado em parceria do Tio Fiz, que é uma página que trata sobre investimentos, principalmente focada em fundos imobiliários, com a BP Money, um portal de notícia educacional sobre o mercado financeiro. A ideia é que nesse mini curso gratuito, através dessas duas aulas, a gente passe para você primeiro os conceitos iniciais e introdutórios sobre o que são os fundos imobiliários e na próxima aula a gente passa para você de fato como é que você pode começar a investir em fundos imobiliários, como é que você faz para analisar e dar os seus primeiros passos. Então, o que é que são os fundos imobiliários, Thiago? Essa é a pergunta que certamente você deve estar se fazendo nesse momento. Os fundos imobiliários, segundo a definição formal, nada mais são do que uma comunhão de recursos captados por meio de um sistema de distribuição de valores imobiliários destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários. E eu tenho quase certeza que provavelmente você não entendeu nada do que eu falei nessa definição, mas a ideia qual é? Quando a gente está pensando em investir em fundos imobiliários, isso é o que a gente costuma falar, quando a gente está falando com nossos seguidores, com outros investidores, é que os fundos imobiliários nada mais são do que uma forma muito mais inteligente e eficiente de se investir em imóveis, certo? Então os fundos imobiliários eles permitem que você tenha acesso a imóveis de altíssimo padrão, certo? Com apenas alguns cliques do seu celular. E por que os fundos imobiliários são uma forma muito mais eficiente e inteligente de se investir em imóveis? O primeiro ponto é a acessibilidade. Com fundos imobiliários você consegue investir a partir de R$100, tem inclusive cotas que você consegue comprar de 10, 20, 100, R$200, ou seja, qualquer investidor pode começar a comprar suas primeiras cotas de fundos imobiliários, que quando a gente compara com uma casa ou um apartamento, se você fosse colocar para alugar, você teria que investir 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, até R$1 milhão para comprar um único apartamento e colocar para alugar. O segundo ponto é a liquidez. Você tem uma facilidade muito grande de vender essas cotas e ter esse dinheiro novamente em sua conta. Você pode vender a cota de um fundo imobiliário em qualquer dia útil da semana na Bolsa de Valores para outros investidores. Algo que se você tivesse uma casa ou um apartamento e que você colocasse para alugar, se em algum momento da sua vida você decidisse vender essa casa ou esse apartamento, você poderia demorar meses, talvez anos, para conseguir ter esse dinheiro em mãos. Então os fundos imobiliários trazem essa liquidez de forma muito mais rápida. Com 2 dias úteis, como eu falei, você tem esse dinheiro em sua conta. O terceiro ponto é a diversificação. Como eu falei, quando você vai investir em um imóvel, seja uma casa ou um apartamento, você estaria comprando apenas uma casa. Talvez se você juntasse com alguns amigos ou familiares, você conseguiria comprar 2 apartamentos, 3 apartamentos, mas o número seria limitado. Então, quando você está investindo em fundos imobiliários, ao comprar uma única cota, muitas vezes você já está acessando 10 outros imóveis, 15 outros imóveis. Então esse potencial de diversificação te traz muito mais segurança, você vai ter um número muito maior de inquilinos para o seu portfólio. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é a simplificação. Com apenas alguns cliques no seu celular, você já consegue começar a investir em fundos imobiliários e comprar as suas primeiras cotas. Algo que se você fosse comprar mais uma vez uma casa ou um apartamento, você teria que ir em cartório, tem toda a parte burocrática que tem que se fazer e é um processo que leva tempo. Com fundos imobiliários, apenas alguns cliques, você já consegue comprar as suas primeiras cotas. Outras grandes vantagens do mercado de fundos imobiliários é que você vai ter uma gestão profissional desse portfólio, certo? Quando você tem um apartamento que está alugado para inquilinos, você que vai ter que fazer toda a gestão desse portfólio. Você vai ter que ir lá no apartamento, vai ter que lidar com o inquilino. Muitas vezes, se o inquilino fica inadimplente, você vai ter dor de cabeça. Se esse inquilino, ele por algum motivo, não cuida direito do seu apartamento, você vai ter que estar fazendo reformas a todo momento. Já nos fundos imobiliários, você tem uma equipe profissional para estar fazendo a gestão dos seus imóveis. Então, você pode ficar tranquilo em sua casa, apenas recebendo todos os meses os rendimentos em sua conta, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Outro ponto excelente é o fato de que quando você investe em fundos imobiliários, você tem acesso a imóveis de altíssimo padrão. Então você tem acesso a um shopping da sua cidade, a uma laje corporativa, que seria um prédio comercial, um galpão logístico, e não só esse tipo de imóvel, como também os melhores imóveis do país. Não é um prédio comercial qualquer. Tenha certeza que é um prédio que está na Faria Lima, no Itaim Bibi, nas melhores localizações do país e locado para os melhores inquilinos do país. E uma das grandes vantagens de se investir em fundos imobiliários é que quando você compra uma cota hoje de um fundo imobiliário, se você comprar uma cota de um fundo, por exemplo, de R$100, no mês seguinte você já vai começar a receber os seus primeiros rendimentos e entender esses rendimentos como aluguéis em sua conta.
isentos de imposto de renda. Você recebe esse dinheiro em sua conta para você fazer o que você quiser. Você pode reinvestir esse dinheiro comprando novas cotas de fundos imobiliários para tornar aquele efeito bola de neve. Cada vez você tem mais cotas, receber mais rendimentos e comprar mais cotas, aumentando assim seu patrimônio. Ou você pode muito bem retirar esse dinheiro para pagar alguma conta em sua casa ou algo do tipo. Entendido então o que é que são os fundos imobiliários, que eu acabei de comentar com vocês, que é uma forma muito mais inteligente e eficiente de se investir em imóveis, agora nós vamos passar para falar que existem alguns tipos de fundos imobiliários. E basicamente são 4 tipos de fundos imobiliários que existem. Existem os fundos de tijolos, os fundos de papéis, os fundos de fundos e os fundos de desenvolvimento. E o que é que são cada um desses tipos de fundos imobiliários? Os fundos de tijolos são aqueles que investem de fato em imóveis. Então o fundo, o gestor, ele compra imóveis e coloca para alugar com o intuito de obter renda. Então ele compra um shopping, ele compra um galpão logístico, ele compra um supermercado, ele compra uma série de imóveis e coloca para alugar. Já os fundos de papéis são fundos que investem em dívidas imobiliárias, mais especificamente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele investe nessas dívidas, que são títulos de renda fixa que existem no mercado, que você, inclusive investidor, também pode investir. O gestor compra esses CRIs e recebe mensalmente esse fluxo de pagamento, que ele repassa para você que é cotista através dos rendimentos. Os fundos de fundos, eles compram cotas de outros fundos no mercado de fundos imobiliários e repassa para você os rendimentos. É um gestor que faz toda essa escolha do portfólio. Imagine como se fosse um fundo de ações. Certo que é um fundo de ações, você tem a figura de um gestor que compra ações no mercado e toda essa rentabilidade que ele obtém para o fundo, consequentemente está indo junto para o seu patrimônio. Um fundo de fundos, ele faz exatamente isso, só que ao invés de comprar ações, ele compra outras cotas de fundos imobiliários. E por fim, a gente tem os fundos de desenvolvimento. São aqueles fundos que constroem imóveis para futuramente vender esses imóveis. E assim, com essa venda, no lucro, ele repassa para você, que é cotista do fundo. Perfeito. Entendido então que existem tipos de fundos imobiliários, mais especificamente 4, a gente precisa entender que os fundos de tijolos existem em alguns segmentos. E cada segmento está atrelado à atividade fim que aquele imóvel tem. Talvez tenha ficado confuso, mas você vai entender melhor agora. Os fundos de tijolos, lembra que eles compram imóveis, como eu falei? Então, no caso de comprar um imóvel, ele pode comprar um shopping. Então, qual é o segmento de um fundo que compra shoppings? Ele é um fundo de shoppings. Um segmento que compre supermercados, ele é do segmento de varejo. Um fundo que compre prédios comerciais, ele é do segmento de lajes corporativas. Galpões logísticos, ele é do segmento logístico, um segmento de galpões logísticos. Então, o segmento está atrelado à atividade fim que aquele imóvel vai ter. E existe uma série de segmentos no mercado de fundos imobiliários. Tem fundos que compram hospitais, tem fundos que compram imóveis educacionais e uma série de segmentos, certo? Até cemitérios, a gente tem fundos que compraram cemitérios e recebem renda por meio disso. Agora, é claro que a gente precisa focar nos segmentos principais, que são os que mais têm número de fundos aqui no Brasil e que os fundos são mais bem diversificados, que são quais? Os fundos de galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas e o segmento de renda urbana varejo, que é um segmento que está crescendo muito ultimamente aqui no Brasil. E por que você deve começar a investir ainda hoje no mercado de fundos imobiliários? O primeiro ponto é facilidade de entendimento. Os fundos imobiliários eles são muito mais simples de entender. Afinal, como eu já comentei com vocês, é a mesma coisa do que você investir em imóveis, só que por meio da Bolsa de Valores, com uma série de outros investidores, mas sem ter todas as dores de cabeça de se investir em um imóvel físico. Outro ponto muito bacana de você começar a investir em fundos imobiliários é a menor volatilidade. O que é volatilidade? É a variação de preços ao longo do tempo. A gente tem que entender que fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, ao você comprar uma cota de R$100, essa cota pode variar para 110, 120, assim como ela pode cair. Mas é claro que você comprando bons ativos ao longo do tempo, a tendência é que ele se valorize. Então, por isso que é importante você escolher os fundos imobiliários certos, fazendo a análise certa, que é algo que a gente vai aprender na próxima aula. Além disso, os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros dentro de um período. Esse período é um semestre, mas aqui no Brasil é muito comum que a grande maioria dos fundos faça essa distribuição de forma mensal, ou seja, todos os meses você vai estar recebendo esses rendimentos em sua conta. Por quê? Porque aqui o mercado de fundos imobiliários já entendeu que o brasileiro gosta realmente de receber essa renda todos os meses. Então, se você quer montar um patrimônio e focar nessa renda, receber esses rendimentos todos os meses,
os fundos imobiliários eles são uma excelente opção, até porque, como eu já comentei no início da aula, os fundos imobiliários pagam esses rendimentos isentos de imposto de renda. Então, o que você recebe em sua conta já está líquido. Por fim, muitos investidores, quando querem começar a investir na renda variável, é natural que comecem investindo por ações. No entanto, muitos se esquecem que quando você está pensando em investir em ações, você tem que lembrar que você vai ter que saber analisar cada um dos modelos de negócio das empresas, você vai ter que entender em que setor ela está inserido, quais são as perspectivas futuras daquele segmento, daquela empresa. Então é uma análise muito mais complexa de se fazer. Fundos imobiliários, eles são muito mais simples de você entender como funciona a operação e de onde é que está vindo esses rendimentos. E quando a gente compara os fundos imobiliários com as ações, historicamente, de 2011 para cá, os fundos imobiliários renderam muito mais do que as ações e tiveram uma elevada distribuição de rendimentos. Então, para quem quer começar a investir na renda variável, ou até mesmo para quem já investe, os fundos imobiliários são certamente a melhor opção. Perfeito, essa foi a nossa primeira aula do nosso mini curso gratuito voltado para fundos imobiliários. A ideia dessa primeira aula foi passar um panorama geral para vocês sobre como é que funciona o mercado de fundos imobiliários, que investimento é esse, certo? Que muitos investidores agora começaram de fato a investir. Se a gente for analisar o crescimento de 2018, 2017 para cá, fundos imobiliários cresceram nesses últimos 2 anos em mais de 1 milhão de investidores. Então é um mercado que vem crescendo com o passar dos anos e que certamente você também precisa fazer parte. Nessa aula, como eu falei, foram conceitos mais gerais e na próxima aula dessa sequência aqui, você vai aprender de fato como analisar e escolher o seu primeiro fundo imobiliário para você colocar em sua carteira e receber os seus primeiros rendimentos.